Deus não faz nada sem pensar. Tudo que Deus faz, Ele faz de propósito. Então, eu tenho uma pergunta. Quando Deus salva a alma de uma pessoa, por que Ele normalmente deixa a pessoa aqui na terra por muitos anos? Por que a pessoa tem que ficar aqui, passando por tanta dificuldade e vendo tanta tentação e tudo isso? Quando você para pensar, parece que faz sentido que Deus simplesmente fala: bom, você veio para mim, você pediu a salvação e pela fé você recebeu Jesus, agora eu te salvo e eu vou te levar para a glória. Mas não, Ele não faz isso. Você recebe Jesus como seu Salvador e você continua aqui, onde tem as tentações do diabo, do mundo e da carne. Então, qual é o propósito disso? É porque há algo que nós podemos fazer aqui, que nós não podemos fazer lá no céu. E você faz a pergunta: então o que é que nós podemos fazer aqui que nós não podemos fazer lá? Porque aqui podemos orar, mas lá podemos conversar com Deus face a face. Aqui podemos ler a Bíblia e Deus pode conversar conosco diretamente. Aqui nós podemos adorar a Deus, cantar louvores, mas lá imagina, na presença de Deus, cantando com o coral celestial. Então o que é que nós podemos fazer aqui na terra que nós não podemos fazer lá? Aqui podemos evangelizar os perdidos. Os perdidos não estão lá no céu. Quando Deus salva a alma e deixa a pessoa aqui nessa terra, é porque Ele transformou essa pessoa para ser uma luz nas trevas desse mundo. Inclusive Jesus disse para nós: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, quando você pensa sobre o propósito da sua existência como um cristão, como alguém que já de verdade recebeu Jesus como seu Salvador, você tem que considerar o fato que você não está aqui para simplesmente curtir esse mundo e fazer o que é legal para a sociedade. Você existe aqui porque há outras pessoas, muitas pessoas, que não têm Jesus, e você que recebeu Jesus já tem Ele. E você pode pensar, como muitos pensam: mas eu não sou um pastor, não sou evangelista, eu não sei pregar, eu nunca estudei numa faculdade bíblica, eu não tenho essa base teológica, o que eu vou fazer? E eu digo para você, ainda você tem algumas ferramentas. A primeira ferramenta é a Bíblia, mais especificamente os versículos da Bíblia que Deus usou para convencer você que você era pecador e que você precisava Jesus como seu Salvador pessoal. Versículos como, por exemplo, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou Romanos 10,13, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Através de passagens dessas, você chega a uma conclusão: eu sou pecador, eu não mereço um lugar no céu. A Bíblia diz que o meu pecado me condena, eu sou digno de morte, o salário do meu pecado é a morte. E a mesma Bíblia mostra para você que é uma morte horrível, porque há uma parte chamada a segunda morte. E mostra que existe o lago de fogo e você não queria existir em tormento separado da presença de Deus. Então você confiou nas promessas bíblicas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, por exemplo. E você recebeu Jesus. Ele salvou a sua alma.
O Espírito Santo entrou para habitar dentro de você, selando a sua alma, sendo o penhor ou a garantia que você é um herdeiro de Deus, você vai receber tudo que Ele tem para os salvos. Então, essa é a primeira ferramenta que você tem, não que você memorizou a Bíblia toda. Você pode simplesmente compartilhar um versículo que convenceu você da sua necessidade. E esse mesmo versículo pode penetrar o coração do outro. E o outro pode chegar a pensar: eu preciso desse mesmo Jesus. Mas essa não é a única ferramenta que você tem. Também você tem a oração. Oração é uma ferramenta tão poderosa, porque é uma forma de você simplesmente ir para Deus e dizer: Deus, por favor, o Senhor faça a obra, o Senhor opere nas vidas dos perdidos, dos meus parentes, dos meus amigos, e você faça essa oração pedindo a ajuda dEle. Ele faz muito além do que você vai poder fazer sozinho. Então você tem versículos bíblicos, você tem oração, mas também tem outra ferramenta muito, muito importante: seu próprio testemunho de salvação. Você pode explicar para as outras pessoas como é que você chegou a conhecer Jesus e ser salvo por Ele. Você não vai enfatizar boas obras, como você é uma boa pessoa. Na verdade, se essa é a sua mentalidade, você precisa voltar para entender melhor o Evangelho. O nosso testemunho de salvação foca principalmente na obra de Deus em Jesus Cristo, na cruz, para salvar as nossas almas. Você não vai falar para a pessoa: olha, eu faço isso e aquilo. Você vai enfatizar: Jesus fez isso em mim. Jesus que morreu por mim, Jesus que foi sepultado, condenado por causa dos meus pecados, e Jesus que ressuscitou, tendo vitória sobre a morte e sobre o pecado, e agora Ele é o meu Salvador. E quando você fala isso, você pode falar sobre 3 partes do seu testemunho. A primeira parte é como você andava, agia, falava, pensava antes de receber Jesus. Claro, você não tem que enfatizar todos os pecados específicos da sua vida, mas você pode enfatizar: você não tinha Deus, você não tinha Jesus, você não tinha salvação, você andava no pecado, você provocava a ira de Deus, porque você era pecador, merecendo a morte, merecendo o lago de fogo, merecendo ser separado eternamente de Deus. Então você enfatiza isso. Você não tem que ser eloquente, falar algo especial, você não tem que gritar, você simplesmente fala da condenação por causa do pecado antes de receber Jesus. A segunda coisa, você pode explicar como você chegou a conhecer Jesus. Pode ser que alguém te deu um folheto do Evangelho, ou que um pregador pregou o Evangelho, ou você estava lendo a Bíblia e você percebeu a realidade da sua necessidade. E você pode explicar como você foi para Jesus e pela fé você recebeu Jesus, que com certeza pode incluir uma oração humilde dizendo: Jesus, salva a minha alma, por favor. E não tem que ser uma oração bonita, e você pode explicar isso para a pessoa. Você percebeu sua necessidade, que você era pecador, e você pediu que Jesus salvasse a sua alma, e pela fé você recebeu Jesus, e Ele salvou a sua alma, Ele te deu um novo nascimento, Ele fez isso. Então essa é a segunda parte, o que Ele fez no dia da sua salvação. A terceira parte do seu testemunho de salvação é o que aconteceu depois, por causa da salvação. A Bíblia enfatiza que andávamos cegos, Ele nos deu visão, nova visão, Ele nos deu um novo coração, Ele nos deu um novo nome escrito lá na glória. Paulo escreveu para os Coríntios que
tudo se faz novo, somos tão transformados, somos novas criaturas. Então, com essa base teológica, você pode falar, olha, mudou os meus desejos, mudou a direção da minha vida e com certeza mudou o meu destino eterno. Porque eu estava indo ao inferno no meu pecado, mas por causa de Jesus, Ele mudou isso. Agora Ele vai me levar para o céu um dia. E eu andava errado, mas agora eu não sou perfeito, ainda tenho minha carne, eu consigo pecar, existe essa possibilidade, mas algo mudou dentro de mim. O Espírito Santo agora está dentro de mim. Ele está me guiando, está dando orientação para os meus passos. Ele usa a Bíblia. Ele me deu um novo desejo de estar com o povo de Deus. Eu quero aprender a palavra de Deus. Eu quero ouvir, entender a vontade de Deus para a minha vida. Então, o que nós temos? Para podermos evangelizar, nós não precisamos ser teólogos, estudiosos. É bom ser isso, mas não é essencial. Essencial é ser salvo. Daí você usa os versículos que convencerem você. Você ora pelos perdidos, porque Deus opera através das nossas orações. E daí você explica para as pessoas como você foi salvo. Explicando como você era antes de receber Jesus, o que Jesus fez no dia da sua salvação e como você anda agora, fala agora, pensa agora, tudo que mudou, tudo que você pode imaginar, você explica. E essas ferramentas são tão poderosas, e Deus pode usar você para ganhar uma alma para Cristo. Não se preocupe, Deus vai te ajudar. Ele quer que você faça isso. Ele te deixou aqui na terra ainda para que você possa ser essa luz nesse mundo. Que Deus te guie, que Deus te ajude. E se precisar de mais conselhos como esse conselho, então, por favor, entre em contato conosco. Deus abençoe.